Só para reforçar para o atleticano. Então, hoje, as contas para o Atlético ser campeão seria de 0,4% de chance? Exatamente, isso. Tá, é um cenário bem difícil. O que é mais provável, então, para que o Atlético consiga? Claro que a gente vai falar mais adiante sobre possibilidade de o brasileiro ter G7, G8, até um G9. A gente já conversou um pouco antes que isso é bem remoto. Isso. Mas o que é mais palpável para o Atlético hoje no Campeonato Brasileiro? Bom, o Atlético hoje em dia, né, pelo desempenho que ele tem como mandante, que é muito ruim, é muito provável que o Atlético, se ele mantiver esse desempenho, ele vai terminar o campeonato em torno de 56 pontos. A média dele vai ficar um pouquinho acima ou um pouco abaixo dessa pontuação. Hoje, a realidade do Atlético, ele tem uma probabilidade de 37,8% de Libertadores, de G6. E tem a possibilidade de 59%, quase 60% de ir para a Sul-Americana. E tem 2,5% de não ocupar nenhuma competição. Tem 2,5% de sair dessa... Completamente improvável que isso aconteça. Né? Então, hoje, a realidade do Atlético é a Sul-Americana. Evidentemente que se houver o G8, que é muito provável, essa chance aumenta bastante. Então, assim, o Atlético depende do campeão da Copa do Brasil e ficar entre os 6 primeiros, e depende também do campeão da Libertadores ser um brasileiro. Isso vai acontecer, porque o Flamengo já está na final praticamente está na final da Libertadores, então por isso o G7 já é uma realidade. E a Libertadores, e claro que não seria o G7 se o São Paulo fosse campeão. O São Paulo está muito atrás. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Então, por isso o G8 é uma realidade. Então, o Atlético ele deve estar, pelo menos, na primeira fase de grupos da Copa Libertadores. É uma realidade possível, mas uma realidade que eu tenho que esperar um pouco. Nas fases preliminares. Tem que esperar um pouco para falar. Hoje, a realidade do Atlético é sul-americana. Mas, claro que vai mudar bastante com o Flamengo chegando na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu até estava fazendo umas contas aqui, voltando um pouco, que a gente estava falando na possibilidade remota de o Atlético ser campeão, justamente com base nesse número que o senhor falou, né, de 74, 75 pontos. Eu coloquei aqui 75. Isso. O Atlético tem 39 pontos, precisaria de 36 nas 13 rodadas que faltam. Ou seja, precisaria ganhar 12 das 13 partidas que restam na competição. Então, assim, é muito, muito, muito improvável. Por exemplo, na história do futebol mundial, quais foram as equipes que tiveram 12 vitórias consecutivas? 11 vitórias consecutivas? É muito pouco. É muito pouco provável. Nem os grandes times, né, campeões brasileiros, né? Geralmente você fala assim, para o time ser campeão brasileiro, ele precisa de uma sequência, pelo menos 2 sequências de 8 vitórias, né? Isso. Fala-se muito isso para se conquistar esse brasileiro de pontos corridos, né? E o Atlético ainda não conseguiu essa estabilidade no brasileiro, né? Assim, apesar de ter conseguido essa vitória fora de casa na rodada anterior, mas assim, a regularidade dos outros é notável comparada ao momento do Atlético realmente. Agora, tem algum estudo que o senhor já fez, por exemplo, algum cálculo? As chances, por exemplo, caso não haja G7 e G8, o que é improvável também. Certo. Mas, por exemplo, no cenário atual, para que o Atlético fique no G4 e para que o Atlético fique no G6, depois a gente vai falar de G7 e G8, mas só o cenário atual. Existe algum cálculo específico? Perfeitamente. Então, assim, o Atlético, na verdade, para ele pensar em G4, ele tem uma chance, ele tem que ter pelo menos 62 pontos. Se ele fica, com 62, 63 pontos, ele tem a probabilidade de mais de, por exemplo, se ele tiver, por exemplo, 61 pontos, ele tem 44% de ficar no G4. Então, 44% é próximo da cara ou coroa. Cara ou coroa que a gente fala é o 50%. Isso, aquela coisa, 50%, é um cara ou coroa. Então, a partir dessa pontuação, é mais provável que ele classificar no G4. No G4 diretamente. Então, ele teria que fazer, então, para ele ter uma boa margem, por exemplo, qual é a probabilidade, por exemplo, se ele ter 98% de chance de G4, ele teria que ter 66. 66, ele já tem 98%, ou seja, já se garante no G4, por exemplo, 65 pontos, 88%. Então, essa pontuação, 64, 63, ele garante o G4. Agora, se ele fizer 58 pontos ou mais, ele tem boa probabilidade de estar no G6. Que é uma meta aparentemente mais viável. A gente ainda vai falar também sobre o América, né, que está nessa disputa
também, só que eu queria entender, porque a gente tem falado muito de G6, 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 Isso. mas como a gente conversou fora do ar um pouquinho antes de começar o programa, tem mais probabilidade de ter um G8 do que de ter um G6, né? Queria que o senhor me passasse, assim, qual que é a chance dessa quantidade de vagas de Libertadores aumentar no Brasileirão? Qual que é a chance de G7, qual que é a chance de G6 e qual que é a chance de G8? E também de G9, né? G9 é muito improvável, o senhor estava falando. Então, por exemplo, a chance de ter G6 é de 2%. Então, dentro do universo, é muito pouco provável que nós tenhamos só 6 vagas para os times brasileiros na Copa Libertadores. Então, para G7, nós temos 25%. Então, o que é 25%? Se você lançar lançar a moeda 2 vezes, dá 2 caras. Agora, é 25% e aparentemente é baixo, porque a probabilidade, então, de G8 é enorme, né? 73%. Então, é muito isso alto. que explica o percentual baixo para G7. E para G9 é quase zero, porque o Atlético Goianiense e o São Paulo têm baixíssima probabilidade de ficar entre os 6 primeiros. É interessante o seguinte, se, por exemplo, o Flamengo for campeão da Copa Libertadores, se ele ficar em 7º, também tem G7. Que os 6 primeiros classificam ele em 7º também. Uhum. Então é interessante. Mas o São Paulo e o Atlético Goianiense dificilmente chegarão entre os 8 primeiros. Então, por esse motivo que é quase nula a possibilidade. Só para a gente explicar aqui, a chance de G7, ela existe porque na final da Libertadores haverá 2 brasileiros. Dois brasileiros. O Flamengo, muito provavelmente já classificado com o resultado que conseguiu na ida, diante do Vélez. Isso. E o outro vai sair de Palmeiras e Atlético Paranaense. E a chance de G8 também é muito grande, porque junta com a possibilidade desses times de Libertadores que estão dentro do G6 atual, mas também porque temos Fluminense, Corinthians e Flamengo na semifinal de Copa do Brasil, com chance de título, o que abriria uma enorme chance de G8, não é isso? Então, por exemplo, um fato importante, o Flamengo tem 99,96% de chance na final da Copa Libertadores. Com 4-0, 99,96%, ele não se espera o Vélez passar. Uhum. E o Flamengo tem ainda 95,2% de ir para a final, porque ele fez 3-1 no primeiro jogo. Então, assim, o Flamengo tem na Copa do Brasil. O Flamengo tem uma chance muito grande de estar nas 2 finais.